Bom, governo JK. Como começa o governo JK? O governo JK, ele vai surgir, né? Não se esqueça que após a morte do Vargas, a gente vai ter um período ali provisório, né? Onde a gente vai ter a continuidade do mandato dele. A gente tem o Café Filho, a gente tem o Nereu Ramos, mas esses propriamente a gente não vai falar muito diretamente, a gente vai cair na questão do JK. JK é um sujeito que ele vai propor uma transformação. O JK, diferentemente dos demais políticos, que geralmente eles vão enveredar para essa condição de serem todos advogados, terem ido para a área do direito, o JK é um médico que ele vai acabar assumindo a presidência da República. Juscelino Kubitschek, ele quer transformar o Brasil, ele quer avançar o Brasil. Então, uma das propostas dele é que o Brasil cresça em 5 anos 50, ou seja, é o chamado 50 anos em 5. Para isso, ele vai estabelecer um plano de metas. Dessas inúmeras metas que ele vai tentar estabelecer, ele quer estabelecer o retorno do processo de industrialização no Brasil. Uma das grandes chamadas, uma das grandes pontos aqui é que ele vai trocar a capital federal. O Brasil até hoje teve 3 capitais. No início lá, durante o tempo que nós estávamos ainda no Brasil colônia, nós tínhamos os chamados vice-reinos. A gente tinha a capital de um dos vice-reinos, Salvador, o segundo, Rio de Janeiro. Com a chegada da família real, a gente tem diretamente mais a questão só do Rio de Janeiro ser a nossa capital federal, e ela vai permanecer até o ano de 1960, quando tiver a inauguração de Brasília. Então, Brasília, nós temos 63 anos dessa nova capital. Então, é a capital mais nova que nós já tivemos, certo? E a construção de Brasília, ela vai trazer uma consequência muito grande para esse governo JK. Esse governo JK é o governo Bossa Nova, é o governo que vai chegar recheado de expectativas positivas. O Brasil, no ano de 1958, é campeão mundial, então as pessoas estão começando a observar o Brasil. O deus do futebol, o rei do futebol, Pelé, ele vai surgir, então ele vai ser um personagem expoente para colocar na vitrine o nosso país. E nós conseguimos nos apropriar muito bem. É o surgimento da música, né, da questão da bossa nova, é o surgimento de uma nova organização social que a gente vai ter. Nós vamos ter o surgimento e a implementação maior da questão do processo da televisão. Chegou o professor Márcio. Vira a câmera. Ó, professor Buffon chegando ali, tá? Então a gente vai ter esse processo de o surgimento de uma nova geração no país, uma nova expectativa. As emissoras de televisão vão começar a se estabelecer e com isso a gente vai ter uma mudança nesse cenário. O Brasil então cresce, mas a que custos que o Brasil cresce? Se a gente tentar estabelecer como parâmetro a construção de Brasília, a gente vai entender que muito da nossa dívida que foi gerada, ela começou em anos iniciais, mas ela vai se estabelecer muito durante a construção de Brasília. Por quê? Porque a gente precisava pedir capital estrangeiro de empréstimo. Esse capital estrangeiro, justamente dessa mão invisível que a gente sempre teve presente, e essa mão invisível que nos emprestou dinheiro e que até hoje nós pagamos os juros dessa dívida, fez com que a nossa capital ela se tornasse um grande elefante branco. Não porque ele ficou obsoleto ou porque não teve uma utilidade, mas porque as construções todas foram superfaturadas. Licitações, contratos, tudo isso que aconteceu fez com que se gerasse um passivo muito grande. E quando Juscelino Kubitschek vai sair da presidência da República, ele sai sobre uma desconfiança muito grande, uma aceitação baixa por parte da população. É dito que ele é um dos presidentes mais corruptos que o Brasil já teve por conta disso. Então, se de um lado a gente tem uma crescente, uma valorização, de outro a gente tem uma baixa expectativa por conta de tudo isso que vai avançar. Ele também faz parte desses governos populistas, né? Desses presidentes populistas. Então, por conta disso, a nossa expectativa em relação ao Juscelino Kubitschek, ele não vai ter os mesmos patamares do que quando a gente falar do Getúlio Vargas.
O Brasil cresceu sim, o Brasil avançou sim, mas não estabeleceu a meta dos 50 anos em 5, e desse plano de metas, muitas dessas metas foram fracassadas. E a gente chega nas eleições que vão culminar com a presidência da República do Jânio Quadros. Como é que vai acontecer essas eleições? Notem que nessa época, a cédula eleitoral, se podia votar em um candidato de um determinado partido para a presidência, e tu podia escolher um candidato para a vice-presidência, não era uma chapa coligada, o presidente e o vice do mesmo partido, podia fazer escolhas diferentes. Claro, imagina como é que iria acontecer hoje, né? Se a gente já teve todo um processo de retirada de uma presidente legitimamente eleita, por conta de uma coligação que talvez não tenha sido a mais coerente para esses dois partidos. Imagina se as pessoas hoje em dia pudessem escolher. Imagina se tu tivesse um presidente, tá? De um determinado partido de direita e o vice fosse de esquerda ou vice-versa. Isso iria entrar em uma contradição absoluta. Mas a gente tem as eleições de 1930. E quem é esse cara que vai acabar ganhando as eleições? Vai ser um sujeito chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros é uma caricatura da política brasileira. E por que uma caricatura? Porque durante esse período, durante a transformação para esse período, eu vou pegar um exemplo aqui clássico, que é a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por conta de todo esse descaso da sociedade com a política, a gente vai ter um circo presente na cidade. Nasce um rinoceronte nesse circo. Um dos jornais de maior divulgação, né, de um âmbito regional, que é o Globo, mas a gente sabe que tem uma inserção muito maior. Hoje os grandes estados recebem esse jornal, né? Mas ele era muito local naquele período, o jornal o Globo. Eles até fazem processo de seleção para o nome desse animal. E esse rinocerontezinho que nasce, então ele é batizado com o nome de Cacareco. Ele é a nova atração da cidade. E pasmem que nas eleições para vereador do município, o Cacareco se elege como vereador. Por quê? Porque as pessoas tinham uma cédula, conseguem escrever no nome no papel, tu podia escrever o nome de qualquer candidato, e isso seria um voto válido. O Cacareco se elege, mas claro que ele não vai assumir nenhuma condição de vereador, mas ele é um dos vereadores mais votados no Rio de Janeiro. O que é isso? Isso é uma marca da nossa política no Brasil. De lá para cá a gente tem essa ideia, mas que não é muito nova, ela já vem desde da Roma Antiga, com a questão da política do pão e circo. A população acredita que a democracia vai resolver na grande palhaçada, na grande bobagem, porque desacredita nos políticos. Como se a gente tivesse a necessidade de ter um palhaço nos comandando. Pelo amor de Deus, não faz nenhuma menção agora, se for editado. Mas que a gente tem um palhaço nos comandando e que nós somos uma grande plateia. O que a gente ainda não entendeu é que, na verdade, os bobos da corte somos nós, que elegemos exatamente esses palhaços para o poder. Então a gente tem essa figura caricata, que também não seria nada mais do que um voto de protesto que permanece no poder. Durante os anos que ele permanece, ele muito pouco produz. Ele consegue, ao mesmo tempo, flertar com Deus e o diabo. O que é? Imagina que na época da Guerra Fria, plena crise dos mísseis, ele consegue flertar com os Estados Unidos e a União Soviética. No mesmo dia que ele se encontra com o chanceler americano e consegue fazer um enlaçamento entre Brasil e Estados Unidos, ele condecora Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores menções e honrarias que a gente pode ter no nosso país. Então ele é um governo estranho. Ele sai, às avessas, dizendo que forças estranhas, ela vai provocar essa retirada dele, porque ele mais ou menos se auto-intitula um Getúlio Vargas. Na hora o pessoal aceitou, só que a última tomada dele qual foi? Ter mandado o vice dele para a China, para ele cair nas graças da população, e isso acabou não dando certo. Mas eu continuo a falar isso no próximo vídeo, quando eu falar mais diretamente do Jean. Obrigado, beijo no coração.